Então vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Aleluia, Jesus. Não vamos fugir muito do que já foi falado aqui no início do culto. Uma palavra onde traz uma reflexão aos nossos corações, para que a gente venha estar sempre aptos para liberar isso que a palavra de Deus ela quer que nós façamos. A partir do versículo 23, o título diz: a parábola do credor incompassivo. Diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrou-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, ou centenários, em algumas traduções, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Então devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também seu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as vossas ofensas. Amém? Glórias a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Irmãos, aqui nós vemos uma situação que, se nós olharmos para a nossa sociedade, nós iremos ver isso acontecendo diversas vezes. Não na proporção que aconteceu aqui, de ser perdoado uma grande dívida. Por que uma grande dívida? E por que não nesta proporção? Porque o talento, diz os estudiosos, pesava mais ou menos 45 quilos cada talento. E o salário, o dinheiro, era
pesado, a sua quantia era tida pela quantidade de peso que havia em pratas. Então o talento aqui, ao qual este servo devia ao seu senhor, ele pesava um só talento, 45 quilos. E quantos talentos este homem ele devia ao seu senhor? 10.000. 10.000 talentos, ao qual daria na sua totalidade 450 toneladas de talentos, ou seja, 450 toneladas de prata este homem devia ao seu senhor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que isso é uma dívida impagável, impossível de uma pessoa pagar este valor a alguém, tanto naquela época quanto nos dias de hoje, porque trazendo para os dias de hoje, isso daria milhões e milhões de reais em nosso dinheiro. Então era algo impossível de se pagar. E naquele tempo, o devedor, ele poderia, se não pagasse a dívida, se não tivesse o dinheiro para pagar a sua dívida, o devedor se tornava escravo de determinada pessoa, ou seja, daquela pessoa ao qual ele devia, e ele teria que pagar aquele valor trabalhando para aquele senhor como um escravo, até que aquele valor fosse totalmente pago. Então, este homem, ele trabalharia uma vida inteira e não conseguiria pagar o que ele devia ao seu senhor. E o que significa este valor? Que valor impagável é esse que Jesus Cristo fala nessa parábola? O valor que foi pago os nossos pecados. É um valor impagável. Nós nunca poderemos pagar pelo sangue derramado ali na cruz do Calvário. Nunca podemos pagar. Nunca poderemos pagar. A palavra do Senhor diz que nós éramos escravos do pecado e nos tornamos livres em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo escravos dele. Ou seja, escravos não no sentido escravizar, mas escravos porque nos tornamos servos de um Senhor para servi-lo com integridade e com sinceridade dos nossos corações. Porque é somente dessa maneira que nós servimos ao Senhor de uma maneira correta. Pois estávamos mortos em nossos delitos, estávamos mortos em nossos pecados, em nossas consciências pecaminosas que nós tínhamos antigamente. Mas a partir do momento que aceitamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos tornamos livres, mas ao mesmo tempo escravos dele. A palavra do Senhor ali em Colossenses capítulo 2, verso 13 diz: enquanto vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Preste atenção nesta passagem. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ou seja, só
somente temos as nossas dívidas, pecados, ofensas pagas quando nós aceitamos as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele tirou aquilo que estava nos matando, levou sobre ele os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas ofensas, e as cravou ali na cruz do Calvário. Este é o valor impagável que Jesus Cristo ele traz aqui nesta parábola. Nós nunca poderíamos ou poderemos pagar esta dívida, que foi o sangue precioso do próprio Deus derramado ali na cruz. Aleluia! Quando nós olhamos para toda esta situação deste servo incompassivo, deste servo de coração duro, e vemos a nossa sociedade, irmãos, nós vemos que isso é uma parábola que acontece todos os dias, que tem acontecido cotidianamente em nossos dias. Porque pessoas querem muitas das vezes serem perdoadas, mas não querem liberar perdão. Muitas pessoas querem ser abençoadas, querem receber de Deus, mas quando é para elas serem boas, voluntárias, elas não querem. Ou seja, é aquele ditado que tem no mundo: só quer, venha a nós, o meu reino nada. Isso eu falo que é um ditado porque não é da palavra de Deus, é algo que se faz, que se tira da palavra, mas não que a palavra nos diga desta maneira. Mas a pessoa ela quer apenas receber e nunca tem nada para dar. Em nossas vidas nós temos que ter um critério de cristianismo, de filho de Deus. Porque Deus ele quer que cada um de nós venha agir de uma maneira correta para com o nosso próximo. Aleluia! Ele não aprendeu a lição que o seu servo, que o seu Senhor tinha dado a ele. Qual era a lição? A lição que ele foi perdoado de uma dívida impagável. Ele tinha sido perdoado. O seu Senhor perdoou aquela dívida. Ele, a sua esposa e os seus filhos, toda a sua família, teria que se tornar escravo daquele Senhor para lhe pagar a dívida. Mas quando ele clamou, quando ele se humilhou ali diante dos pés do seu Senhor, o seu Senhor moveu-se de íntima compaixão e o perdoou. Mas ele não quis seguir os passos do seu Senhor. Por isso, quando a oração modelo ela termina no amém, de Mateus capítulo 6 que foi lido, Jesus ele ainda diz: olha, se vós perdoardes as ofensas do vosso próximo, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem as ofensas do vosso próximo, o Pai Celeste não vos perdoará. Então é um princípio, há um critério para a nossa salvação. Nós temos que liberar também o perdão.
Ainda que isso seja muito ruim em determinadas situações, em determinados casos, mas quando nós liberamos perdão, irmãos, isso não quer dizer que você vai permanecer ali com aquela pessoa de uma maneira como era antigamente. Você tem que liberar o perdão para aquilo não vir se tornar um espírito de vingança na sua vida. Porque quando nós, é que nem a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo diz, se eu não me engano, aos Romanos, que para que nós não venhamos deixar que o sol venha sobre a nossa ira, ou seja, que esta ira ela não se prolongue por muito tempo, porque se você deixa algo se prolongar, vai criando uma raiz de amargura, uma raiz de uma vingança que você vai ter contra aquela pessoa. Então, esta raiz tem que ser combatida ali no início, para que ela não evolua. E nós temos que agir dessa maneira. E qual era o valor que aquele conservo devia para aquele rapaz que foi perdoado? A palavra de Deus diz aqui no versículo 28 que aquele conservo devia para o perdoado 100 denários ou 100 dinheiros. Um denário, ele também era medido pelo seu peso. Um denário, um dinheiro, era o salário de um dia de serviço naquele tempo. Um denário ele pesava 3,6 kg. Ou seja, o valor que aquele conservo devia àquele rapaz era de 360 quilos de prata. 360 quilos de prata diante de 450 toneladas é um valor insignificante. É um valor que era para ele nem lembrar que aquele servo o devia. Porque ele tinha acabado de ser perdoado. Uma vida inteira de trabalho como escravo, mas ele não teve a mesma compaixão para com aquele conservo. Ao ponto de levá-lo à prisão, diz a palavra. Mas no tempo de Jesus era desta maneira. Se a pessoa não tivesse o dinheiro, ela poderia pagar através de trabalhos. Ou seja, iria dar o quê? 100 dias de trabalho para aquele conservo pagar aquele rapaz que tinha sido perdoado pelo seu Senhor. Mas ele não quis ter de compaixão com ele. E a palavra do Senhor diz que os outros conservos viram o que tinha acontecido e foram contar ao seu senhor. E quando aquele rapaz voltou novamente e se apresentou ali diante daquele senhor, o Senhor não teve mais a mesma compaixão que ele tinha dado anteriormente para aquele servo. Por quê? Porque não é porque Deus é ruim, porque esse Senhor representa Deus. Desculpa. Este Senhor aqui nesta parábola, ele representa Deus, que nos perdoou as nossas dívidas. E não é porque Deus ele é mau em não nos perdoar as nossas ofensas. Não, ele nos perdoa, mas ele tem
que zelar pela sua palavra. Se a sua palavra, ela diz que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados, mas se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Deus, ele tem que zelar, porque ele não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Ele tem que cumprir a sua palavra, independentemente de quem seja, independentemente do que irá acontecer na eternidade com aquela pessoa. A pessoa, ela tem a oportunidade de escolher nesta vida para onde ela quer ir, passar a sua eternidade. Aleluia. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, o que não foi o que aquele homem fez, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, aqui há mais um critério. Quando nós fazemos o bem, nós receberemos a recompensa pelo bem, mas a recompensa aqui é a nossa salvação. Mas aqui há um critério: se nós deixarmos de fazer o bem, ou seja, se nós desfalecermos, nós não alcançaremos a coroa da glória. Versículo 10: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui mais um critério, irmãos. Nós podemos ajudar todo mundo, todo necessitado, mas aqui nós vemos um critério que a palavra de Deus ela nos traz. Nós temos que ajudar principalmente aqueles que têm a mesma fé que nós temos, que seguem o mesmo padrão de fé que nós servimos, que é a fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. A resposta daquele Senhor, quando aquele servo vai até ele novamente pela segunda vez, versículo 33, ele disse: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Ou seja, ele mostrou com a sua atitude, e agora ele estava novamente pontuando que ele tinha acabado de ganhar e agora ele ia perder. É por isso, irmãos, que existe um debate entre estudiosos se o crente ele pode ou não perder a sua salvação. Aqui nós vemos que sim. Se a pessoa ela se converteu, mas em algum momento da sua caminhada cristã ela perdeu a fé, o Espírito Santo que selou ele ali naquele momento, deixe de fazer morada naquela casa. E a palavra de Deus diz que aquele espírito que morava ali naquela casa, ou seja, naquela vida, ele vem juntamente com mais 7 e aloja-se ali, e a segunda situação daquela pessoa se tornou pior do que a primeira. Então, por isso que nós temos que sempre buscar fazer o bem a todos, mas principalmente os que estão andando lado a lado com nós. Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós temos que ser assim.
nós filhos de Deus. E foi exatamente o que o Senhor falou ao servo na sua segunda vinda. Você não teve a mesma compaixão que eu tive com você. Você não teve a mesma misericórdia que eu tive com você. E qual é o castigo, irmãos, para todos aqueles que não seguem o padrão bíblico, o padrão de Deus? Viver uma eternidade em um lugar de tormento. Por isso que no versículo 34 diz que ele foi entregue aos atormentadores. Ele foi entregue ali para ser atormentado. Ele foi entregue ali para viver sendo atormentado. Ou seja, aqui no decorrer do versículo diz: até que a sua dívida seja paga. Mas nós vemos aqui que aquela dívida era impagável. Quem vai para esse lugar de tormento não tem mais volta. Quem é lançado ali no inferno, ele está programado já para ser lançado num lago que arde com fogo e enxofre. Não tem mais volta. Nós vemos isso, irmãos, por exemplo, na parábola dos dois servos, ali de Mateus 25, a partir do versículo 45. O versículo 50 diz: virá o Senhor. Aqui a parábola fala de dois servos, o servo bom e o servo mau. O versículo 50 diz: virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Foi para este lugar de tormento que este servo ele foi lançado, aonde há pranto e ranger de dentes. Aquele servo, ele devia aquela dívida, e ele talvez até na nossa, assim, de uma maneira ilustrativa falando, talvez aquele servo achava que o seu senhor tinha esquecido aquela dívida. Mas a palavra de Deus diz que um dia este senhor ele quis fazer contas. E nós teremos que teremos que estar diante de Deus, aonde será aberto o livro das nossas obras. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Independentemente de quem for salvo ou não, mas aqueles que não forem salvos terão que fazer isso, terão que reconhecer que eles erraram, reconhecer que eles não deram valor à pregação da palavra de Deus, terão que reconhecer e viverão a eternidade lamentando por não te darem crédito à palavra de Deus. Viverão uma eternidade, irmãos. E nós não podemos deixar de lado a palavra de Deus, porque é ela que nos conduzirá à nossa salvação eterna. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. O último versículo que nós lemos é exatamente um pouco sobre os últimos versículos ali do
do capítulo 6 de Mateus, que também que diz no versículo 35 do capítulo que nós lemos: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Que o nosso coração deve ser um coração compassivo, porque eu digo por mim, eu tinha um coração duro, mas o Senhor, Ele faz com que o nosso coração ele venha se derreter como uma vela, como uma cera de uma vela diante dele. E que isso venha acontecer não apenas com nós que estamos aqui esta noite, mas para com o mundo, para com todos aqueles que ainda estão na casa de Deus e têm um coração duro. E que Deus ele venha quebrantar estes corações, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, venha, Senhor, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Deus amado, quebrantar os corações, fazer, Senhor, com que cada coração venha, Senhor, ó Deus, se derreter diante da Tua presença. Venha o Senhor sentir, Senhor, de íntima compaixão para com o seu próximo. Ó Deus amado, ter, Senhor amado, Deus eterno, ó Deus, sempre, ó Pai, um coração pronto para perdoar. Deus amado, em nome de Jesus. Ó Pai, sabemos que a nossa dívida é impagável, Senhor. Sabemos que não, Senhor, pagaremos esta dívida, pois o Senhor já pagou por nós ali na cruz do Calvário. Deus, obrigado, Senhor, nós te agradecemos, somos gratos, ó Deus, pelo que o Senhor fez por cada um de nós. Ó Deus Santo e poderoso, venha, Senhor, conduzir-nos, ó Pai. Venha, Senhor, todos os dias trazer sobre nossas vidas, Pai eterno, ó Santo Deus, esta direção, este direcionamento, fortalecendo, ó Pai, as nossas vidas diante de Ti, Rabassai, Gouramandaradori cantarás. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, é o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Amém.